Continuando, então a gente falou do eritematox, né, as características dele, perna abdominada, né, muito parecido com o estrófilo, desaparece com o tempo, blá blá blá, lesões fugazes, trocam de posição toda hora, costumam poupar pés e mãos. Então essa é a lógica. Mas pode aparecer? Claro que pode, meu querido. Na medicina pode tudo. Melanose pustulosa, olha que interessante, né, a gente já falou dela, deixa eu ver que está faltando mais alguma. Lanugo, né? E vamos lá, vamos voltar na nossa listinha. Então a gente voltando aqui na nossa listinha, que está bem bonitinha, bem organizada, né? Aqui a gente tem o verde e amarelo, olha que interessante, são dois também, né? Aqui a gente também tem o coto umbilical, que a gente vai falar mais dele, não é tipo uma lesão de pele, mas é algo que você tem que ser analisado, né? Então o coto ele pode estar mumificado, né? O coto ele pode estar gelatinoso e o coto pode estar verde, né? A gente vai falar quando ele fica verde. E aqui falando mais de verde e azul, na verdade o verde é para cá, coto verde, né? E também é associada a ele uma mancha chamada mancha mongólica. Na verdade aqui são três, mancha mongólica e aqui que é dois. E a nossa queridíssima acrocianose, né? Acrocianose. Olha que legal esse jeito de organizar, né? Estou só apagando aqui porque tá horrível, né? Vamos apagar esse negócio feio, beleza? E depois, se rodar, para excluir isso. Aqui a gente tem como memorizar bonitinho. Então, amarelo e branco, milho sebáceo, manobra sebáceo, faltou quiterícia, né? Eram quatro, né? Faltou quiterícia, beleza? Mas tem que se analisar. E quiterícia todo mundo ia lembrar de analisar e todo mundo lembrar de ver. Então, como é que a gente vê quiterícia? Um amarelo, que vai estar na esclera, vai estar na pele, vai estar nos pés, vai estar no ferno da língua, vai estar em todas as mucosas. Então, tudo isso a gente tem que saber. A acrocianose ela é importante, né? Que a gente citou lá em cima. O que é a acrocianose? Justamente essa coloração azulada do nosso queridíssimo as extremidades. Aí você pensa, poxa, esse paciente está com lesão respiratória, está com dificuldade respiratória. Nem sempre. Na verdade, na maioria das vezes não. Isso aqui um friozinho dá, pô. Tá lá o paciente no ar-condicionado, lá na UTI neonatal, no alojamento conjunto, aí de repentemente vem um negócio lá e a mãe tira o sapatinho dele. Pronto, ficou azul. Meu Deus, doutor, vem aqui. Aí tá o paciente lá com frequência cardíaca normal. Tá com frequência de 45, bem tranquilo. Sem nenhum sinal, sem tiragem, tá com a retração intercostal normal, bem pequenininha, sem associação com nenhuma alteração, sem batimento das asas de nariz, né? Sem tiragem subcostal, nada. Então, basicamente, quando você diz, mãe, coloca o sapatinho dele aí, depois a senhora vê. Aí tá lá o pezinho do bebê normal, não tá mais azul. Então, só um friozinho de extremidade pode provocar isso aí, certo? E aí, coisa linda, vem um azul e também tem a mancha mongólica. Cadê? Vamos achar. Aqui a mancha mongólica, olha a carinha dele. Asiáticos e negros têm essa característica, né? Asiáticos e negros, muito comum nele, né? Muitos levam até a vida adulta isso aqui, costumam vir nessa região mais de sacro, região lombar, mas pode dominar todo o dorso também. E isso se dá justamente por uma migração incompleta de hemácia, né? Então foi uma migração completa de hemácia, ela ficou aqui, a hemácia virou hemociderina, forma essa manchazinha hiperpigmentada de pele, beleza? Então olha que interessante. Não sei se tem essa parada aí hemociderina não, né? Meu professor falou hoje um negócio assim, eu gostei de decorar, mas acho que não tem nada a ver não. Enfim, mas tem essa brincadeira aqui, né? E uma coisa que é importante é que ela não tem nenhum significado patológico, é outra que não precisa de tratamento, beleza? Muito importante isso aí. O eritematóxico a gente já falou, o impetigo a gente já falou, que é uma infecção. Melanose pustulosa a gente já falou também, que é a transição, então bem tranquilo. Então, essa forma de organizar aqui, eu acho que por cor fica muito fácil de lembrar, né? E é sempre assim, 4, 3, 2, 3, 2. Então, amarelos são 4. O que, é que você vai lembrar? Milho sebáceo, vernix caseoso, icterícia e, o, e a melanose pustulosa, né? Então, o milho sebáceo, os pontinhos de queratina, normal, não precisa de tratamento, derivado pelo hormônio. O milho, o vernix, que é aquela
massa branca caseosa que serve para proteger a temperatura, só banho com 24 horas. A icterícia, que tem que procurar a fonte da icterícia, muito comum nos recém-nascidos. Olhar a frente da língua, pele e mucosas. A melanose pustulosa, que é aquela pústula que é estéril e forma mancha hipercrônica. O vermelho sem tratamento, que são 3, a gente vai falar da melanose pustulosa, do hemangioma plano ou na mancha de salmão, que fica mais vermelho, também é normal, não precisa de tratamento, como a gente já falou. E também petigo tóxico, que é fugaz, que domina mão, que poupa mão e pé, que fica nos membros, no tórax, no roxo, no dorso, no bumbum. E o vermelho com tratamento, que são 2, que é o impetigo e o hemangioma cavernoso. O verde e azul a gente vai lembrar da acrocianose, a gente vai lembrar do cordão umbilical esverdeado e da mancha mongólica. Nos eixos a gente vai lembrar do lanugo e do cordão umbilical mumificado. Olha aqui, ó, cadê? Vamos lá. Aqui é a sequência, né? Eu vou lá, campleio, dou uma olhada, de repente ele está lá, mumificado, né? Que é a necrose do cordão. Depois ele só vai lá e forma uma cicatriz, beleza? Com muita tranquilidade, esse início do assunto é bem simples, né? Então essa é a forma com que você vai organizar por cores. E o vermelho, como tem muito, eu dividi em 2. Beleza? Um com tratamento e outro com sem. Show de bola? Vai dar para lembrar, né? Legal. E agora vamos para o exame físico segmentar. Então você chegou lá no ambulatório, né? Tá tiltado porque não lembra de nada da aula. Aí você diz, meu Deus, deu um branco. É o que você vai lembrar. Então vamos começar por partes, né? Primeiro eu olhei ele, vi os sinais vitais, dei uma olhada no geral, aí ele tá com a mãozinha assim, tá movimentando tudo, tá movimentando o pescoço, não tá chorando, a cara dele não é estranha. Só de olhar não vi negócio. Depois eu olho o bebê todinho de um lado pro outro, na pele não vi nada. Pronto, então vamos começar por partes, vamos por cabeça agora. A gente vai lá pro cabeça e vamos começar por face. Beleza, vamos começar por face. O que é que a gente vai olhar? Olhou, cabeça e face, né? Ou cabeça e pescoço, sei lá. Aí tem o rosto, vou começar por face. Olhei pra face e tá o bebê assim. Desvio de rima. Então eu posso ter uma paralisia facial. Então tem que olhar a simetria, né? Então muito comum em diagnósticos sindrômicos uma paralisia facial, síndrome de Horner, síndrome de Moebius, tudo isso é importante. E aí a gente sempre diferencia uma postura intrauterina de uma lesão sindrômica, ou de um caráter sindrômico, de uma lesão de infecção, ou de uma lesão do parto, ou uma alteração congênita. Tudo isso pode ser fonte aí das assimetrias, né? Então a postura uterina ela costuma modificar com o tempo. A oriunda do parto é uma lesão que pode ser tratada, mas as congênitas, derivadas de infecção, como avulsão de nervo, lesão de tronco, né? Tudo isso não costuma ser algum problema de algum gene, tudo isso não costuma ser normal. Então aí a assimetria é importante, né? Aqui a gente tem um problema ocular também, um estrabismo convergente, né? E uma paralisia facial, nesse caso aqui bilateral, é comum aí na síndrome de Moebius. Então é muito importante a gente conseguir observar as alterações na face. Não sei se é bilateral, mas enfim, essa síndrome ela tem essas alterações, beleza? Então a gente começou olhando o rosto, né? Olhando o rosto, ver se tem alguma simetria, ver se tem alguma paralisia facial, tentando procurar. As faces a gente já viu, tá? Agora a gente tá vendo paralisia. Procurando ver se tem alguma síndrome genética, procurando ver se tem alguma origem aí derivada de um trauma de parto, derivada de uma infecção próxima, de uma alteração congênita, ou se foi justamente apenas uma posição de parto que provocou uma assimetria, né? Uma postura intrauterina. Tudo pode ser e as posturas intrauterinas tendem a regredir, certo? Aí depois vamos descendo, né? A gente viu a face, qual que vem embaixo? O cabelo a gente não precisa ver, né? Porque não é tão importante, a gente vai ver o olho. Então o que a gente vai ver o olho? Tudo do olho. Então a gente vai observar a distância entre os olhos. Como já viu, é importante ver a distância entre os olhos. A gente vai ver a simetria de um olho com o outro, se está implantado. Se a gente tem a fenda palpebral normal, se não está fechado, isso é importante, básico, né? A gente vai observar também aí a esclera, muito importante para ver a esclera, para ver icterícia. A gente vai ver a conjuntiva para ver se não tem nenhuma hemorragia conjuntival, muito importante, muito comum hemorragia conjuntival por conta do trauma do parto, né?
Então, hemorragia conjuntival é um ponto fundamental. Ver a pupila para ver se não tem nenhuma fenda pupilar, por exemplo, alguma lesão de pupila. Ver a íris, né? Todas essas características que são importantes. O movimento ocular também é muito importante para ver se não tem nenhum estrabismo, nenhuma alteração, se o movimento ocular está normal, certo? Então tudo isso é fundamental, a gente tem que fazer e obviamente considerar o nosso queridíssimo teste do olhinho, né? Então teste do olhinho muito importante. Aqui está uma hemorragia conjuntival extremamente comum no parto normal, né? E aqui a distância aumentada de um olho para o outro, né? Muito característico do que? Muito característico da nossa queridíssima síndrome de Down, beleza? E aí vamos lá, vamos descendo, né? Então a gente viu a face, viu se tem paralisia bilateral, unilateral, central, periférica, se teve alguma alteração, se teve alguma assimetria. A gente olhou o olho, viu esclera, viu pupila, viu a pálpebra. A gente olhou a pupila, viu se tinha pupila alterada. A gente olhou a movimentação ocular, viu se tem alguma hemorragia, a fissura palpebral estava movimentando, fez o teste do olhinho. Depois a gente vai para a orelha, né? A orelha a gente tem que observar o que? A posição dela, a implantação, se ela está ou não, e se a posição está alta, média ou baixa. Como é que a gente sabe se está alta? A gente pega aqui, ó, o nosso queridíssimo canto do olho e puxa uma linha horizontal com o chão. Se o nosso queridíssimo pavilhão auricular estiver muito abaixo, como aqui no caso, a implantação é baixa. Isso está relacionado em grande parte com muitas síndromes congênitas, beleza? E também é muito importante a gente observar a presença das fissuras pré-auriculares e também dos apêndices pré-auriculares. Os apêndices pré-auriculares e as fissuras, elas têm uma relação muito forte com a embriogênese, muito importante. Observar o tamanho também e uma coisa que muita gente esquece que é a patência do canal auricular. Então tudo que é buraquinho tem que ver se realmente tá funcionando. Todos os buracos. Então vamos lá. Pálpebra tem que observar, certo? Se tem a fissura. O ânus tem que observar a fissura anal. Os lábios para ver se não tem nenhuma fusão de pequenos lábios, de grandes lábios. O ouvido é muito importante, a cavidade nasal, a boca, tudo isso é fundamental para ver se não tem nenhuma alteração. E alguns são pequenos, né? Como o próprio canal auricular, então ver se justamente se esse meato acústico externo aí ele tá realmente patente, beleza? Muito importante. E o que é que significa fístula pré-auricular? Então, a fístula pré-auricular é justamente esse orifício de 1 a 2 milímetros, localizado acima do nosso queridíssimo trago e geralmente aí anterior à hélice, beleza? Hélice, antélice, tubérculo. Então, é justamente aqui quando a gente está falando da hélice que a gente pode ter essa fissura auricular. Isso aqui pode gerar infecção, né? Então, a celulite ela é muito importante, um abscesso ela é muito importante, pode gerar lesões aqui por conta desse contato com o meio externo. Uma coisa que é muito importante, no entanto, é que isso aqui é um defeito da embriogênese. Esse fechamento ele pode estar relacionado com uma coisa muito importante, que é o rim. Então, o mesmo tecido que forma o rim também forma essas estruturas e também é responsável pela formação desses apêndices pré-auriculares. Então isso é extremamente importante porque eu preciso pedir um SG renal, certo? Porque aqui eu posso estar com uma lesão renal, uma atresia renal, uma pitose renal, uma agenesia renal. Tudo isso pode acontecer, né? Então peça um SG porque o paciente pode ter uma formação renal. Um rim policístico, tudo isso pode estar relacionado, certo? Porque é o mesmo tecido, beleza? Então, anterior à hélice e superior ao trago, muito comum, né? E tem relação com outras síndromes genéticas. Então, muito importante é esses problemas, beleza? E a implantação baixa da orelha, né? Então, obviamente, o pavilhão auricular, que não o lobo, é importante ver se ele está normal implantado. Geralmente, a implantação baixa da orelha está relacionada com diversas síndromes genéticas, né? Muito importante. Observe que esse neonato aqui, ele realmente tem uma síndrome genética bem relacionada, porque ele possui uma micrognatia, né, bem acentuada, e também uma importante implantação baixa da orelha, beleza? Então, várias síndromes genéticas, a gente precisa parecer da genética em relação a isso, beleza?
Então, tudo isso é o que a gente tem destacado aqui, né? Então, um tópico muito importante em relação às síndromes genéticas, observar a face. Então, observe, na sequência, o que é que a gente vai ver? A gente viu o olho e a gente viu a orelha, certo? Ó, vamos ver aqui, já. Ó, que legal. Que legal entre aspas, né? Mas, ó, ele tem implantação baixa da orelha também. Muito importante. Então, em relação ao nariz. O nariz a gente vai ver justamente aqui a simetria de um lado com o do outro, né? A gente vai ver a implantação, a gente vai ver o osso nasal para ver se ele está presente, né? Se não tem nenhum septo nasal, e aí a gente vai, obviamente, observar o que? A nossa queridíssima patência dos canais nasais, certo? Então, muito importante aqui, ó, que interessante. A gente já tem uma estenosezinha aqui, ó, das narinas, certo? Então, isso aqui pode prejudicar o processo de respiração, beleza? E aqui, logo em sequência, o que a gente tem? Olha, aí, vamos analisar a boca, certo? Então, em relação à boca, a gente tem que observar todos os itens da boca. Então, a gente vai ver justamente a gengiva, a gente vai ver a bochecha, a gente vai ver a língua, a gente vai ver palato, palato mole, palato duro, a gente vai ver os lábios, né? Tudo isso para ver se a gente observa alguma alteração presente, beleza? Quais são as alterações que a gente vai observar na língua, certo? Então, a gente pode observar um dente, né? O dente neonatal é justamente esse ponto branco presente. Quando ele está bem imerso na gengiva, esse dente muito precoce, ele pode se manter ali e a gente observa para ver se ele não está na tendência de sair, né? Na tendência de se exteriorizar. Mas se basicamente eu só tenho um apêndice segurando, né? Como se ele tivesse solto, a chance de broncoaspirar isso aqui é muito grande. Então isso deve ser removido através de cirurgia, certo? Por um dentista. Então muito importante fazer isso aí. A gente já viu o dente, certo? Qual outra alteração que a gente pode ver? Vamos pensar. Na gengiva tem um dente. No palato tem o quê? Tem as pérolas de Epstein. Lembra do milho sebáceo? Então, equivalente justamente essas estruturas peroladas, esbranquiçadas, muito parecidas com pápulas, que regridem com o tempo, né? Não tem nenhum processo patológico relacionado. E a gente tem que diferenciar essa lesão de boca com a monilise, como eu disse, né? Que são na verdade essas placas esbranquiçadas aí na boca, certo? E elas, diferentemente, não vão estar restritas ao palato, mas espalhadas pela gengiva, espalhadas pela língua, pela bochecha, tudo isso vai estar presente. Aqui a gente só tem pérolas no palato, que são as pérolas de Epstein, certo? Não passar a famosa nistatina oral, não sei por que ele falou isso aí, mas não é para passar isso aí, para nossa queridíssima criança, beleza? Observar a úvula também, tudo que tem na boca, certo? Qual outra alteração que a gente pode ter? Vamos lá, vamos tentar raciocinar. Outra alteração de palato. Ah, não. Outra alteração de língua, isso é importante, né? É a língua em forma de coração. Lembra do teste? A gente tem o teste da olheirinha, o teste do olhinho. Aqui a gente tem um teste que pode vir junto, que a fonoaudióloga faz, que é o teste da linguinha. O teste da linguinha vai ver justamente a relação da língua com o frênulo da língua. E ver se não tem uma relação parecida com o coraçãozinho, né? Esse coraçãozinho se dá justamente pelo fato do freno da língua estar puxando muito a língua, beleza? Isso aí vai provocar o quê? Isso vai provocar uma dificuldade da amamentação, junto com a dificuldade do processo de fala. Então a gente pode indicar, através justamente do teste da linguinha e da realização de um score lá, que eu falei na aula bem por cima, na aula de de testes de triagem, e eu posso justamente fazer uma frenectomia, né? Lembra da tentacânula, né? Aquele item lá da nossa queridíssima esqueci o nome, da nossa queridíssima BTC, né? Base de técnica cirúrgica, que tem justamente uma região que é só para frenectomia da língua. Então, a famosa anquiloglossia, que é a língua presa, beleza? Então, ele tem esse formato da língua, formato de coração, bem interessante. E a anquiloglossia ela deve justamente ter esse negócio, né? Também a gente pode ter as chamadas fendas palatinas, né? Dente neonatal a gente já falou, palato a gente já falou em relação à sucção, beleza? Depois a gente vai falar mais da sucção, a gente tem que falar da fenda palatina. Então, fenda palatina, fenda labial e fenda nasolábio-palatina, elas são justamente um grupo de lesões que tem justamente a mesma base embriológica, né? Então, a fenda acontece justamente aí quando ela vem do nariz, né? Em direção justamente aí ao palato, beleza? Então, é uma fenda aqui que une justamente a região nasal, a cavidade nasal com o palato, e ela pode ter justamente várias conformações, né?
ela pode ser justamente só nasolabial, certo? Ela pode ser palatina, nasopalatina. Ela pode ser só labial, ou seja, ela tem várias conjunções, né? Então, fenda palatina, fenda labial, fenda nasopalatina, beleza? Então, ela pode ter essas várias conformações, certo? Fenda palatina. E aí a gente tem justamente que o lábio leporino, né? Ele nada mais é do que uma outra conformação da fenda nasopalatina, que justamente vai envolver o nosso queridíssimo lábio, beleza? O lábio leporino. E isso é importante porque deve haver uma investigação muito importante aqui. E obviamente não posso falar só de fenda palatina, porque vai pegar a cavidade nasal que está logo acima, né? Então, infelizmente, eu não posso deixar de fazer uma análise muito profunda, porque às vezes a gente pode estar lá bem mais posteriormente, né? Bem profundamente, isoladamente, eu tenho lá uma fenda palatina bem profunda. E aí passa despercebido no exame, porque eu não sei o que eu estou procurando. E aí eu acabo fazendo o quê? Acabo justamente deixando o bebê no risco de broncoaspiração. Então, faltou técnica aí. Então, basicamente, quais são as alterações que a gente tem? A gente pode ter uma alteração na língua, que é a anquiloglossia, na gengiva, que é o dente, no palato, que é a pérola de Epstein, e a fenda nasopalatina, no lábio também, que pode estar relacionado, beleza? Sempre para observar a simetria, para ver se tem alguma lesão, algum processo de malformação na nossa queridíssima boca. E aí eu terminei nossa queridíssima face, né? Então observe. Eu vi a face, vi a simetria. Vi o nariz, vi o osso nasal, vi a simetria e a patência. Vi a orelha, vi a implantação, vi a posição, vi as fendas e as estruturas pré-auriculares. Vi a boca, vi o dente, vi a língua, anquiloglossia, vi o palato para ver se tinha pérolas de Epstein e diferenciei da monolise e também vi o que? Língua, dente, palato, fenda nasopalatina, o lábio leporino. Então tudo pode estar alterado, certo? Agora vamos falar de crânio. Olha que interessante. Uma coisa importante em relação ao crânio é em relação à questão da microcefalia, né? Então geralmente a gente pode botar 32, mas para melhorar, deixar mais preciso, é 31,9 ou 31,5, beleza? No caso aqui para o homem e para a mulher. Quando eu tenho justamente o que? Um paciente a termo, né? Então, bebê com perímetro cefálico, o recém-nascido termo. Se eu tenho recém-nascido pré-termo, aí eu vou utilizar justamente aquela curva lá, aquela curva chamada curva de Fenton. E a curva de Fenton ela vai ter justamente o padrão de microcefalia, dependendo da idade gestacional, certo? E se eu tiver dois desvios padrões abaixo, aí sim eu considero uma microcefalia. Se eu tiver dentro desses dois padrões, acima e abaixo, aí eu vou chamar de abaixo, eu vou ter justamente aí uma microcefalia, beleza? Então, basicamente, padrão 31,9 centímetros, que é o 32, pode ser só 32, e 31,5 para mulheres, certo? E as fontanelas, elas são extremamente importantes, né? As fontanelas, elas vão ser aí uma fonte de crescimento da nossa queridíssima cabeça, né? Nosso queridíssimo crânio deve crescer, e eu preciso ter uma sutura que não esteja devidamente aí fundidas. Eu não posso ter a fusão precoce das suturas, elas têm que estar moles, né? E aí eu tenho que entender um pouquinho da anatomia. Então aqui a gente tem, olha que bonitinho, nessa região aqui a gente tem a nossa queridíssima sutura metópica, a nossa queridíssima sutura sagital, né, que o corte é sagital. Aqui na frente a sutura coronal e aqui, continuando aqui, a sutura chamada lambidoide. Na frente a gente vai ter a chamada fontanela bregmática, ou fontanela anterior, fontanela posterior ou lambidoide. Qual é a mais importante? Essa em formato de losango, aqui na região anterior. Ela deve ser palpada, ela deve ser normodistendida, tem que ter no mínimo aqui 2 centímetros ou duas polpas digitais, e pode variar bastante, e tem que justamente aí tá aberta, né? Essa aqui às vezes pode estar fechada e é mais difícil de palpar. Mas essa aqui ela deve ser palpável com certeza, ela é extremamente importante. Então a gente tem que reconhecer essas fontanelas se elas estão perceptíveis à palpação. Deve ser feita a palpação, beleza? Essa aqui tem formato triangular, essa aqui tem formato losangular, certo? Todas as formas devem ser reconhecidas e as suturas devem ser conhecidas também para orientar isso aí, beleza?
Então, na sutura a gente diferencia dois tipos de lesões, que é justamente o cefalohematoma e a bolsa serossanguinolenta. O cefalohematoma, ele vai ser aí basicamente o segundo, né, que a gente vai destacar aqui. O primeiro a gente vai falar da bolsa, né? B de bolsa, B vem primeiro, né? E o B, né, a bolsa ela respeita a sutura. A bolsa ela respeita a sutura. O cefalohematoma não respeita a sutura. Então, bolsutura. Tá vendo? Bolsutura. Ela gosta da sutura. Ela não respeita a sutura, na verdade. Perdão. Então, a bolsa serossanguinolenta não respeita a sutura. Por quê? Porque simplesmente a gente vai ter uma lesão que está acima do periósteo. Como é que ela vai respeitar a sutura se ela está acima do periósteo? Não tem como, né? Então, basicamente, é um hematoma subgaleal derivado de uma lesão de parto. Então, eu vou lá, lesiono meu subcutâneo, e aí eu provoco justamente um galo, né? Aquele galinho. E aí eu provoco justamente um aumento do volume cefálico, que parece uma lesão incrível, a mãe fica com medo, mas é na verdade um acúmulo de sanguezinho que vai justamente regredir durante o tempo, bem mole, bem amolecido, e normalmente ele vai embora, beleza? Basicamente é isso, totalmente absorvida, certo? 70% em até um dia para o outro, e ele não respeita a linha de sutura, beleza? Quem vai respeitar? Ah, nosso queridíssimo cefalohematoma, né? Cefalohematoma tem mais cara, né, de respeitar a sutura, porque ele é abaixo do periósteo, então tá aqui a pele, o subcutâneo, o periósteo, o osso, e no meio aqui que se desenvolve o nosso queridíssimo cefalohematoma. Esse aqui ele vai respeitar a linha da sutura, certo? Então ele não vai passar uma sutura de um lado para o outro. Se tem dos dois lados é porque iniciou do outro lado, beleza? É uma lesão que vai acontecer por mesmo motivo, os traumas relacionados ao processo do parto, beleza? Então, vazamento de sangue subperiosteal, e ele é muito importante porque ele demora um pouco mais para surgir, ele é um pouco mais duro, certo? E aí, como ele está mais imerso também, mais profundo, então quando ele for drenado, ele pode provocar icterícia. Na verdade, a justo pode provocar icterícia, né? É sangue sendo drenado. Então tudo isso é importante. Então essas bolsas são importantes aí e são drenadas naturalmente, não oferecem muito perigo, nenhum perigo ao nosso queridíssimo neonato. Então aqui, bem destacado, né? Ela bem amolecida, mais externa, quebrando as linhas de sutura. E aqui, respeitando a linha de sutura aqui. Que sutura é essa? A gente sabe muito bem, né? Aqui tem a metópica e aqui tem a sutura o quê? A nossa queridíssima sutura coronal. Aqui segue a sutura sagital, mas lá atrás a gente teria a sutura lambdoide, seguida aí justamente de uma região muito importante. Aqui vai estar quem? Quem vai estar aqui? Quem vai estar aqui? Nossa queridíssima fontanela anterior. E aqui a fontanela posterior. Show de bola? E aí a gente vai ter justamente as regiões a chamada craniocintose. Craniosinostose. O que é a craniosinostose? Craniosinostose é quando a gente tem de forma precoce a fusão das nossas queridíssimas suturas, né? Sutura metópica, coronal, sagital e lambdoide. Só lembrando aqui, a gente tem sutura metópica, sutura sagital, fontanela anterior, fontanela posterior. Aqui a gente tem a fontanela, aqui a gente tem a sutura escamosa, aqui a gente tem a fontanela esfenoidal e aqui a gente tem a fontanela, qual é o nome? Fontanela mastoide, beleza? E aqui a gente tem que destacar de forma muito importante, deixa eu levar aqui, show de bola. Aqui a gente tem de forma muito importante as possibilidades de craniosinostose. A craniosinostose ela é quando fecha o negócio. E aí eu vou explicar as coisas de forma que você vai entender, beleza? Lembre da escafa logo de primeira, né? Tá lembrando da escafa? Qual é a característica da escafa? Ela é alongada, beleza? Então a escafa ela é alongada, né? A escafa da orelha aqui, ó, ela é alongada, beleza? Então, basicamente, se eu tiver uma craniosinostose da nossa queridíssima sutura coronal, concorda? Então, peguei a sutura, desculpa, não, nossa queridíssima sutura sagital, o que é que vai acontecer? O cérebro, o crânio, ele não vai conseguir mais crescer o que? Lateralmente, porque a sutura coronal está impedindo isso, né? Sutura coronal junto com a metópica, por exemplo. Então, eu tive uma craniosinostose precoce aqui, uma fusão precoce das suturas. Então ele só vai crescer o que? De forma anteroposterior.
E aí vai ficar parecendo escafa, né? Vai ficar parecendo um escafa porque ela é anteriorizada, beleza? Se eu tiver justamente uma fusão da nossa queridíssima sutura metópica, certo? Só da sutura metópica. Então o que é que vai acontecer? Não vai ser posterior, ela vai continuar, ela vai crescer posteriormente, mas não cresce anteriormente. O que é que vai acontecer? Ela vai ficar parecendo um triângulo. Um trígono, né? Um trígono. Então ela vai ficar assim, beleza? Porque vai ser a metópica. Então se for a sagital, a gente vai ter parecido com a escava. Se for outro, vai ficar parecendo um triângulo, beleza? Se eu tiver uma lesão aqui, uma fusão da nossa queridíssima sutura coronal, de forma unilateral, né? Ou, por exemplo, da sutura lambdoide, o que é que vai acontecer? Esse lado vai crescer mais que esse, concorda? Então vai parecer que um lado, lateralmente, está plagiando o outro, então vai parecer um plágio, concorda? A gente vai ter uma dessincronia, ou seja, vai ficar um desequilíbrio de um lado com o outro, certo? Então eles vão crescer lateralmente, né? Mas aqui não vai crescer anteroposteriormente, né? Então só vai crescer de um lado e não vai crescer do outro para frente, então vai ficar diferente. E quando a gente tem bilateralmente um dos dois, o que é que vai acontecer? Basicamente a gente não vai ter o crescimento para onde? A gente não vai ter o crescimento aí para frente e para trás, anterior-posterior, apenas para cima, como uma torre, né? Como uma torre. E aí a gente vai ter justamente os 4 tipos de encéfalo, né? O escafoencéfalo, a escafocefalia, a trigonocefalia, a plagiocefalia, a turricefalia, beleza? São os 4 tipos de crâniosinostose que existem. Aqui, ó. Então, se a sutura sagital fez, a gente tem escafocefalia. Ele cresce o que? Anteroposteriormente. Só fica alongado. A metópica eu vou ter um trigonocefalia, ele só cresce para trás, né? Lateralmente. Beleza? A gente não tem um crescimento o quê? A gente não tem um crescimento. A gente só tem um crescimento para trás. Um cultura coronal lambdoide lateral vai parecer um plágio. Um lado vai ficar copiando o outro. Um vai ficar maior do que o outro. Beleza? E aqui a justa, o cefaleia só vai crescer para cima e não vai crescer para os lados. Certo? Então aqui está bem descrito os 3 tipos, os 4 tipos de lesões que existem. Beleza? Show de bola? E aí a gente falou da cabeça, a gente falou justamente do crânio, mas a gente não falou do pescoço. O que é que a gente tem de importante no pescoço, né? No pescoço a gente pode identificar justamente a presença de massas. Aqui a gente vai ter, por exemplo, um cisto tireoglosso e aqui um cisto branquial. Outras alterações, a gente pode ter um bócio, a gente pode ter um hematoma aqui presente, a gente pode ter uma tumoração qualquer, certo? Uma lesão aqui de negocinho, e também a gente pode ter uma preferência do pescoço para um dos lados, né? Uma fratura importante, uma fratura de cervical pode estar presente também. E a gente pode ter o que? A gente pode ter uma lesão importante aqui, né? Que é justamente, e muito comum, que é uma lesão posicional, que é a torcicolo congênita, né? Sim, importante diferenciar o torcicolo congênito da torcicolo postural, né? Que é justamente uma postura intrauterina. E aí o bebê nasce com uma região postural que ele prefere ficar olhando o tempo todo. E quando eu retorno, eu posso justamente aí normalizar com o tempo e depois, mas a torcicolo congênita não, né? A torcicolo congênita ela ocorre justamente por conta de uma lesão congênita natural. O bebê já nasce com torcicolo, beleza? Em relação ao desconforto respiratório, que é o próximo tópico, esse aí ele tem que ser justamente uma vigilância constante, né? A gente não tem que esperar um paciente ficar cianótico para a gente analisar o desconforto respiratório. Já por alguns sinais a gente consegue observar, principalmente o que? Ataque a arritmia não. Ataxfigmia também não. Ataque traxigmia de pulso, taquicardia de coração, o que, meu Deus do céu? Como é que é respirar rápido, meu Deus, você vai morrer, José. Como é que você esquece um negócio desse? Taquipneia, vamos lá. Lembrei, taquipneia. Taquipneia, ela é muito importante, a frequência cardíaca alta, ela pode representar o desconforto respiratório, mas muito importante também o batimento dos olhos de nariz, a gemência, que nada mais é do que o fechamento expiratório da nossa queridíssima glote, né? Então na expiração ela fecha, a glote fecha bastante. E também a gente vai ter a nossa queridíssima
retração external. Então o externo, na parte mais inferior aqui do externo, pode acontecer uma retração diferente do pectus escavato, que nada mais é com uma alteração, uma má formação, certo? Que deve justamente estar relacionado com alguns problemas respiratórios ou cardíacos, e é necessário pedir aí um raio-x de tórax para ver justamente essa alteração. Tá? Mas outras alterações importantes é a retração intercostal, que ela é normal por conta da parede delgada do bebê. Então o bebê naturalmente pode ter uma retração intercostal normal, leve, certo? Mas se ela vem acompanhada de outros sintomas, como por exemplo uma retração subcostal, aí sim você tem que se preocupar. Então são esses elementos que a gente vai lembrar: retração external, retração subcostal, intercostal, a presença de gemência e ataque apneia, beleza? Depois vai ter umas fotinhas bonitinhas dessas alterações, certo? Então a clavícula também ela deve ser considerada. Por que a gente dá uma pausa na clavícula logo? Porque justamente a gente vai utilizar esse tempo para observar o posicionamento do braço do bebê, porque a gente está descendo, né? Então a gente viu a clavícula, palpou a clavícula, beleza? Viu se tem alguma malformação, alguma fratura, que é normal fratura desse negócio. E a gente vai procurar justamente as paralisias de membros superiores, né? As paralisias de membros superiores, que são justamente as paralisias de Herbst-Duchenne e a paralisia de... esqueci a outra. Mas enfim, a gente lembra das características. Vamos tentar lembrar, né? Então, a mais comum é a Herbst-Duchenne. Mas o que é que a gente vai ter de característica, né? Justamente porque ela pode se dar por conta de uma lesão na clavícula que prejudicou um tronco, né? Que prejudicou um nervo, né? Uma malformação que deu origem ao nervo. Então, qualquer lesão desse tipo pode provocar uma paralisia. E essa paralisia do membro superior ela é muito comum quando a gente tem justamente uma lesão a nível que? A nível medular, né? Então, se a gente tem uma alteração ali a nível de C6, a nível de C5 e C6, a gente está diante de uma paralisia de Herbst-Duchenne. A paralisia de Herbst-Duchenne ela nada mais é do que o quê? A paralisia de Herbst-Duchenne ela se trata de uma lesão que vai poupar a nossa queridíssima mão, certo? Então, mão, a parte mais externa, ela não vai ser prejudicada. O que é que a gente vai ter como resultado dessa paralisia? A gente vai ter a nossa queridíssima rotação interna da mão, certo? Rotação interna do membro, beleza? A gente vai ter a preensão palmar presente, então melhor com essa mão aqui, que não está lesionada. Então a gente vai ter a preensão palmar direita, mas ele vai ficar totalmente estendido e com rotação interna, né? Pronado. Então essa é a característica desse ambiente, né? Da lesão de Herbst-Duchenne. Outra paralisia, que é a paralisia que eu vou lembrar agora, que é a paralisia de Klumpke. Paralisia de Klumpke e Herbst-Duchenne. A paralisia de Klumpke ela é muito interessante porque ela vai justamente preservar a mão, beleza? Vai preservar a mão. Vai preservar não, vai atacar a mão, é a parte mais externa. Vai atacar os extensores, os flexores de punho, beleza? O tríceps e o pronadores, os músculos pronadores de braço, né? Eles vão ficar prejudicados. Então, pelo contrário, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma mão que está flexionada, mas que ela está justamente sem apreensão, certo? O nosso queridíssimo punho, ele não consegue flexionar e o tríceps não tem resposta. Então a gente tem fraqueza de perda de preensão e sensibilidade. Muito comum ela vir com a paralisia de Horner, porque vai justamente pegar na região aí do glande que ataca o facial, né? Então a paralisia facial vai estar muito comum, certo? Vai de C7 até T1, beleza? Então vai C5, C6 na Herbst-Duchenne e a de Klumpke que vai de C7 até T1, beleza? Isso aqui não tem aula, você só pega aqui. Paralisia braquial obstétrica, é muito importante, né? Então a gente tem um Herbst-Duchenne e tem um de Klumpke. Show de bola? Então é isso que a gente tem. Outra alteração importante, que é a alteração de nível de tórax, né? Então a gente está descendo aqui, a gente viu clavícula, agora a gente vai ver o tórax. Quando a gente vê o tórax, o que é que a gente lembra? A gente já lembra justamente de frequência respiratória. Quando é a frequência respiratória, 40 a 60. Já peguei minha frequência respiratória. Vou fazer percussão? Vou fazer palpação? Vou procurar ver simetria, vou procurar ver malformações de tórax, certo? Vou fazer a ausculta cardíaca, vou fazer a ausculta pulmonar, procurar uma frequência cardíaca aí de 120 a 160, procurar a presença de sopros, de alterações cardíacas muito presentes, certo? Aquela bulha toda, fazer a manifestação cardíaca importante. Aqui é fundamental, né? Outra coisa importante é ver os mamíferos. Ver a implantação, ver a simetria, ver a distância entre eles. Palpar os mamíferos é importante, certo? E aqui aquelas alterações em relação à inspeção. Então observar as retrações que estão relacionadas ao desconforto respiratório, né? Retração intercostal,
a subcostal, o peito escavado também pode estar presente, fazer a palpação. E aí, uma coisa que é fundamental, que é rotina do nosso queridíssimo paciente, que é bebê, e ele tá lá fazendo justamente o exame do coraçãozinho, certo? Fiz a triagem do coraçãozinho, fiz o teste do pezinho, fiz tudo. Eu tenho que fazer a palpação de duas regiões, que é justamente a palpação do pulso braquial e do pulso femoral. Ausência de pulso braquial e femoral ou presença de pulso filiforme significa uma coisa, geralmente coartação da aorta, então eu preciso fazer um ESG antes de dar alta. Então muito importante fazer essa palpação, é padrão, certo? Então a gente tem que fazer justamente. E uma coisa que dá para fazer para avaliar a perfusão periférica é comprimir o externo, né? Eu comprimo o externo e consigo avaliar a perfusão periférica, beleza? Então essas são as alterações que a gente tem que destacar. Então, no exame do tórax, o que a gente tem que fazer? Tem que ver aquelas alterações de conforto respiratório, fazer percussão, fazer palpação, palpação de mamilo, né, distância. Eu tenho que fazer também aí percussão, tenho que fazer ausculta cardíaca, ausculta pulmonar. Tenho que analisar justamente os pulsos, né? O pulso femoral ali no terço médio. Então eu vou fazer o que? Observa aqui, eu tenho um espilínica antero superior, tenho um sínfise púbico, e aqui no terço médio, do terço médio para o terço distal, a gente encontra justamente a espilínica antero posterior, certo? Espilínica antero posterior não, a artéria ilíaca, beleza? E aí, femoral no caso, né? E aí a gente vai ter justamente essas alterações, ausculta pulmonar. Então essas são as coisas que a gente tem que observar, beleza? Tem algumas outras alterações aqui, mas eu não vou agora porque eu vou assistir BBB. Então continua na próxima aula, vamos lá.